Fala pessoal, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a sibutramina. A sibutramina é um remédio utilizado muito hoje para o emagrecimento, é muito conhecido, talvez o mais utilizado nessa área, mas o que muita gente não sabe é que ele foi lançado na década de 80 com o objetivo de ser um antidepressivo, né? E aí fica a primeira pergunta, a qual classe essa medicação pertence? Ele pertence à classe dos antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E como é que age essa medicação? É justamente aí, ele inibe a recaptação desses neurotransmissores, permitindo com que ele fique aumentado nas nossas fendas sinápticas, aumentando o tempo de ação. E esses neurotransmissores causam algum efeito. No caso, do emagrecimento, o efeito positivo que ele causa é a saciedade. Você come, faz uma refeição e fica saciado por mais tempo. Então isso é benéfico para aquela pessoa que está fazendo dieta e quer emagrecer e consegue manter ali mais tempo sem comer, ou seja, consequentemente vai comer menos, né? Aumentando a saciedade. Mas, atenção, esse remédio por si só, ele não vai te fazer emagrecer, né? Você tem que fazer uma dieta acompanhada, você tem que fazer atividade física para estar ajudando e estimulando o seu metabolismo. E esse remédio entra como um plus a mais para você estar estimulando a sua saciedade. Existem alguns outros mecanismos que provam que essa medicação também aumenta o seu metabolismo basal, só que não é bem elucidado como que isso ocorre. Para a utilização dessa medicação existem algumas indicações. A primeira dela é o IMC acima de 30, maior ou igual a 30, ou seja, pessoa que já tem uma obesidade grau 1 ou maior, ou um IMC acima de 25, porém com alguma comorbidade. Se a pessoa tem dislipidemia, se a pessoa tem pré-diabetes, diabetes, alguma comorbidade, algum fator de risco que requer que ela perca peso para estar diminuindo esse risco que ela já está passando. Uma outra pergunta que é muito comum é qual é o tempo de ação dessa medicação, né? Ela dura em torno ali de 14 a 16 horas no nosso organismo. Então, se você toma uma vez pela manhã, que é o indicado, ele dura ao longo do dia, você não precisa tomar mais de uma vez. Isso é bom, facilita a adesão do paciente. E por quanto tempo que você deve utilizar? Normalmente, sim, quando se inicia um tratamento com a sibutramina, você utiliza por 4 semanas e a gente avalia no paciente se ele perdeu 2 quilos ou 5% do peso inicial. Se ele conseguiu bater essa meta, ele pode continuar com o tratamento. Você avalia a necessidade de estar continuando. Se ele não conseguiu bater essa meta, você avalia se pode suspender a medicação, dependendo se ele seguiu todos os outros fatores que eu te falei antes, dieta e atividade física. Se ele tiver seguido, estiver fazendo tudo certinho, pode ser que você aumente a dose e continue por mais 4 semanas para reavaliar. Se você continua por mais 4 semanas e ele ainda não bateu a meta, você suspende e tenta um outro recurso farmacológico ou algum outro tipo de recurso para estar ajudando nesse emagrecimento do paciente. E quais são as doses? Normalmente a gente começa com 10 mg, dependendo do paciente 15 mg, e evolui até 20 mg por dia para estar fazendo esse tratamento. E existe algum risco, algum efeito colateral? Sim. Os principais efeitos colaterais é o aumento da pressão sanguínea, da pressão arterial, insônia e cefaleia. Então, se o paciente tem um histórico de enxaqueca, talvez não seja interessante usar. Se o paciente tem um histórico de insônia, dificuldade para dormir, também talvez seja interessante você avaliar outro recurso farmacológico. E se o paciente tem hipertensão descontrolada, também é uma contraindicação você estar utilizando a sibutramina. E quais são os riscos? Os principais riscos estão relacionados aos riscos cardiovasculares. Se o paciente já tem uma história de infarto, uma história de placa de ateroma, obstrução coronariana, AVC, algum outro tipo de evento cardiovascular, é uma contraindicação para esse paciente porque ela aumenta o risco cardiovascular. E gestantes, idosos e crianças podem utilizar? Não é indicado para essas faixas de pessoas também. Por quê? Em gestantes não há estudos comprovando o uso seguro. Então, se o paciente for mulher e não estiver tomando um anticoncepcional, seria interessante começar o uso de um anticoncepcional, fazer algum método contraceptivo.
Nos gestantes também não é indicado por conta justamente do risco cardiovascular, então o gestante já tem uma fraqueza ali no coração, alguma certa resistência, então seria interessante não utilizar essas medicações. E em crianças e adolescentes já existem estudos comprovando o aumento do risco da prevalência de bulimia e anorexia com o uso da sibutramina. Então eu acredito que eu dei uma pincelada geral aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.